Vamos começando nossa parte 2 do capítulo 10. Como eu falei para vocês, ele é um capítulo que é denso, né? Mas é um capítulo importante, um capítulo que a gente precisa realmente fazer um estudo, né? Um aproveitamento desse conteúdo, porque, como nunca, precisamos estar nesses espaços. Né? O capítulo 10, ele se trata das intervenções preventivas na infância e na adolescência para os transtornos alimentares. Então, é uma área aí que a gente, quanto profissional da psicologia, precisa bastante se apropriar. Então, essa é a segunda parte. A primeira parte a gente fez a semana passada, e essa é a segunda parte do capítulo 10, tá? Que a gente está iniciando hoje. Deixa eu ver se está tudo ok aqui na gravação, porque eu acho que deu uma travada no início, né? Mas eu acredito que está sim, tudo ok. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. É porque o meu computador, gente, ele não tá bom. Não é nem a internet. Ele estava travando e eu achando que era a internet, mas na verdade não é. É o meu computador mesmo que não está legal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Para a gente iniciar. Eu acho que foi exatamente desse ponto que nós paramos, né? Onde eu falei para vocês que a gente ia ter uma surpresa nessa aula, que era conhecer alguns programas que podem ser desenvolvidos nas escolas, tá? Então, eu já deixei na última aula alguns pontos que a gente pode trabalhar. E aí, quem participou da primeira e da segunda aula vai ter esse programa estruturado para trabalhar nas escolas. Muito importante esse ambiente escolar para o profissional da psicologia estar inserido, porque é um local onde a gente consegue fazer um trabalho bem bacana, né? Então, a gente precisa mesmo se apropriar, a gente precisa estar nesses locais, fazendo um bom trabalho e mostrando para as pessoas como a psicologia, ela vai poder ajudar você em praticamente todas as áreas da sua vida, né? Quando eu falo praticamente, é porque nem todo indivíduo precisa de terapia, e isso é papo para um outro momento, mas eu espero que vocês estejam acompanhando, tá? Minha gente do céu, travou de novo. Mas já que está gravando, eu vou arriscar e vou continuar, certo? Deixa eu ver aqui. Fico com medo de não estar aparecendo para vocês o conteúdo. Gravando, eu sei que tá, mas eu fico com medo de não estar aparecendo o conteúdo para vocês. Deixa eu ver. Eu vou continuar. Tá travando bastante, mas eu sei que tá gravando. Então, vamos continuar por aqui. Espero que vocês estejam vendo na gravação o conteúdo. Vou colocar para apresentar, que fica melhor, né? Mas, enquanto tá abrindo, a gente vai continuando aqui para vocês não perderem, para a gente não perder tempo. E vocês também podem acelerar essa parte da aula, certo? A gente vai aqui para as características gerais dos transtornos alimentares na construção da prevenção. Gente, ó, eu falei na aula passada e vou repetir agora. Esse conteúdo desses slides, dessa aula, ele não ficou um conteúdo resumido. Ele não ficou um conteúdo sintetizado. Justamente pela qualidade do conteúdo e justamente pela importância que eu acredito que tenha para a gente trabalhar nesses ambientes. Então, eu quero que vocês vejam essa aula como uma oportunidade de se inserir mesmo nesses ambientes e fazer um bom trabalho, tá? Enquanto psicólogo que trabalha com comportamento alimentar. Então, os transtornos alimentares, eles estão associados a uma psicopatologia central. E qual psicopatologia é essa, né? Ela é uma psicopatologia que é essencialmente igual, tanto para homens
quanto para mulheres, adultos ou adolescentes. Essa é uma super avaliação sobre peso e forma. Então, a psicopatologia central que está aí associada dos transtornos alimentares, ela está associada a isso. Há uma super avaliação sobre peso e forma. Então, veja que todos os transtornos alimentares, eles giram em torno disso. Basicamente assim. Esses pacientes, eles se avaliam exclusivamente sobre sua forma e peso e sua habilidade para controlá-los. Isso resulta na busca incessante da perda de peso, porém, há de se notar que apenas a perda de peso é procurada. Não a busca de um peso específico. Eu quero emagrecer. Não importa, quero emagrecer, quero perder peso. Sempre ligada ao medo intenso percebido sobre ganho de peso e ao que mais os assombra, que é a questão da obesidade. São as características aí gerais. Os fatores de riscos centrais dentro dos transtornos alimentares, a gente já viu, mas eu vou passar aqui para vocês, né, de uma forma mais sintetizada, né, que é a insatisfação com o corpo, a preocupação com o peso, né, a internalização de um ideal de magreza, a busca por dieta, influências da mídia, que a gente está vendo fortemente hoje em dia, né? Olha a mulher do ovo aí fazendo propagações, né, e revelações aí importantes para a gente analisar, né? Provocações e bullying quanto ao peso e à forma, principalmente. Comportamentos não saudáveis para o controle de peso, tá? Procura pela magreza como status, falta de confiança, perfeccionismo, né? Procurar metas irrealistas aí a serem alcançadas e tudo mais. Medo da maturidade, consciência interoreceptiva, né? Que a gente vai falar aí das habilidades de identificar as emoções e suposto sentimento dos outros, enfim. Uma insegurança social, uma ansiedade social, né? Tudo isso a gente vai perceber com esses pacientes que têm transtornos alimentares. Algumas características de risco para o desenvolvimento dos TAs. A gente vai ver características individuais, a gente vai ver problemas familiares ou modelos parentais, a gente vai falar sobre problemas sociais e nós vamos falar também sobre problemas culturais. Primeiro, as características individuais, que é ser menina, ter características obsessivas e ansiedade destacada, comportamento de baixa tolerância à frustração, participar das atividades competitivas desde cedo, que depende da condição física, como ginástica, Olimpíada, natação, desenvolvimento dos sintomas ou do transtorno do corpo, né? Está muito ligado aí às características individuais. Nos problemas familiares, a gente vai ver padrões exigentes de desempenho, a gente vai ver o medo de engordar, a gente vai ver o perfeccionismo, né, como característica de risco. A gente vai ver uma grande presença de crítica, exibição do comportamento de tolerância, pensamento dicotômico, né, que é aquele pensamento de tudo ou nada, exacerbação da reatividade emocional, tendência a engordar na família, ter um discurso comparativo na família, então isso é muito comum, né, os outros são assim, nós somos de outro jeito, enfim, são características aí de risco. Os problemas sociais, dificuldade para sair de grupos, uso exacerbado de internet, aí vem a questão das redes sociais, muito forte, né, o bullying, né, o assédio moral virtual, dificuldades sociais na escola, participação de pequenos grupos, baixo número de atividade diversificada. Então, são fatores de risco aí para desenvolvimento de TAs, certo? E nós temos também os problemas culturais. Quais são os modelos sociais disponíveis para nossas crianças e adolescentes de hoje? Né? A gente precisa perceber isso, esses fatores de risco. As mídias sociais e suas mensagens, modelo de magreza como forma de autocontrole, desejo de ser igual para ser aceita, né? Isso aí traz também como característica de risco. E aí a gente vai ver, gente, alguns fatores que serão divididos entre comportamentos. Prestem atenção, né? Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu falei rápido demais. Nós vimos aí as características de risco para o desenvolvimento dos TAs. Nós vimos os problemas individuais, né? Nós vimos os problemas familiares ou parentais, ou modelo parentais. Nós vimos os problemas sociais e os culturais. Agora, nós vamos ver dois tipos de fatores de risco associados a esses comportamentos, que são os externalizantes e os internalizantes, tá? Os comportamentos externalizantes, eles são negligência, abuso físico e psicológico, que aparece bastante,
principalmente na questão da obesidade e da compulsão alimentar, exposição a modelos violentos e inadequados, incoerência de regras, privação afetiva e conflitos familiares. Nos comportamentos internalizantes, a gente vai perceber a depressão e a ansiedade parental, a monitoria negativa, supervisão estressante, alto grau de exigência, né? Modelos negativos, né? Que as pessoas seguem ali. E os conflitos familiares. A gente vai ver tudo isso. Deixa eu só liberar a entrada de alguém aqui, para a gente continuar. Gente, meu computador está péssimo. Mas vamos lá, vamos continuar. O Ellen, acredito que já está aí, mas vamos continuar. Minha parceira aqui de todos os encontros. Gente, eu tenho que dar um mimo ao Ellen. Eu tenho que dar um mimo para essa mulher, pela confiança dela no meu trabalho. Mas vamos lá. Abriu aqui? Beleza. Vamos continuar. E aí, a gente vai ver que a psicologia, o comportamento alimentar dos indivíduos, a gente vai perceber o quanto a psicologia ela evoluiu nessa questão, tá? E aí a gente vai ver que quando a gente percebe a evolução da humanidade, quando a gente traz essa questão da psicologia evolucionista e comportamental para esse mundo do comportamento alimentar, a gente vai entender bastante coisa, né? É uma explicação que geralmente é feita. Quando a gente vai falar de comportamento alimentar, entra demais a questão da psicologia evolucionista e comportamental. Em que sentido? Para a gente entender o comportamento do sujeito. Se a gente for pensar em como os nossos antepassados viviam, se a gente for pensar em todas as evoluções, se a gente for pensar na disponibilidade de comida, se a gente for pensar nas mídias sociais, na quantidade de informações, a gente vai perceber que não é de se espantar que a gente tenha tantos transtornos, né? A gente não vai se espantar com a quantidade de transtornos alimentares, com as demandas que a gente tem hoje no consultório, né? Eu estava vendo a notícia na estante daquele Anderson Nunes, né? O Anderson, ai gente, eu esqueci o nome do blogueiro agora, da pessoa, do artista, que ele foi, de forma espontânea, de forma voluntária, para uma clínica psiquiátrica, né? E o quanto a gente está percebendo um movimento diferente das pessoas, né? Nunca se falou tanto de psicologia, nunca se falou tanto de saúde mental, mas ainda existem algumas lacunas dentro da nossa profissão que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa se apropriar mais. E o comportamento alimentar, ele é um deles. Então, aqui no livro, ele vai trazer a questão do comportamento alimentar, como é um repertório na nossa vida, como essas atividades que são necessárias para a nossa sobrevivência, o Ellen, eles evoluíram. E a gente precisa acompanhar essas evoluções, até para a gente poder trabalhar com nossos pacientes, tá? E aí, quais são as orientações protetivas que a gente pode desenvolver para as nossas crianças e adolescentes? E ele vai trazer modelos, ele vai trazer orientações sobre o que a gente pode fazer, né? Aí ele vai trazer um modelo de comportamento saudável para as suas crianças, vai trazer a questão de promover um ambiente que seja fácil para a criança escolher de forma saudável, né? São orientações que a gente precisa passar para as pessoas, que a gente precisa trabalhar nesses ambientes, seja escola, né, seja o trabalho com os pais, enfim. A gente vai pensar em focar menos em peso e mais em comportamentos, sobretudo os saudáveis, né? Veja que a gente está indo, a psicologia ela está indo de contramão, na contramão do que se prega, né? Do que prega as mídias, do que prega a maioria das estratégias que a gente tem hoje aí fora, né? Nós vamos também oferecer um ambiente que promova no lar muitas conversas e que as crianças e adolescentes sejam mais ouvidos. Então, a gente percebe aí, a gente sabe que transtornos têm ali múltiplos fatores envolvidos, então a gente vê como central, mais uma vez, a questão da família. Então, a gente precisa entender esse ambiente e a gente precisa intervir nesse ambiente para garantir
uma efetividade do nosso trabalho e do trabalho de prevenção dos TAs em crianças e adolescentes. Quando a gente vai trabalhar a questão dos pais, a gente vai trabalhar justamente esse ambiente, essa relação com esses pais, essas refeições, essas características desses pais, que traz aí um agravo para as crianças e adolescentes, né? Então, a gente precisa também trabalhar, né, essa família. A gente precisa entender como esses comportamentos dos pais, eles se correlacionam com os aspectos de riscos que vai desenvolver transtornos alimentares nas crianças. E a gente precisa dar esse suporte aos pais, tá? Quando eu vi o problema dos pais, veio, assim, na minha cabeça fortemente, que a gente vai ver esses pais como pessoas que precisam de suporte e não como responsáveis pelo que acontece, né? Claro, existe um grau de responsabilidade, mas a gente precisa olhar para esses pais cada vez mais com o olhar de que precisa de um suporte, sabe? Que a gente vai estar ali como agente de mudança para promover a saúde também desses pais. Não sei se vocês me entenderam, mas é basicamente isso, tá? Pensei nesse viés. Nós vamos pensar também na escola como local para prevenção e promoção de saúde, inclusive no livro. Ele traz estratégias para trabalhar em escola, tá? E o professor como modelo. Gente, o professor, ele está muito próximo das nossas crianças e adolescentes, né? Durante toda a nossa vida, durante toda a nossa formação, a gente sempre estava em constante contato com professores. Então, a gente precisa trabalhar na escola e trabalhar esse professor como modelo. Até porque o professor, ele vai ser um agente ali que vai trazer de forma bem efetiva, que vai fazer com que o nosso trabalho, ele seja efetivo. E isso vai ser interessante para nossas crianças, porque a gente vai poder trabalhar com esse professor para um resultado satisfatório, tá? Confio muito, gosto muito do professor e acredito muito na intervenção escola e também utilizando o professor como modelo, tá? Nós temos alguns problemas na adolescência, né, que ativam essa questão dos TAs, e é importante a gente ter ali um conhecimento, né, dessa questão, né, desses problemas que estão aí inseridos nesses jovens, eles trazem aqui, né, a questão de querer imitar alguém, de ter alguém como modelo, né, dos aprendizados que esses adolescentes trazem, tanto dos pais, como da internet, né, de grupos aí, pró-anorexia, pró-bulimia. Então, é importante a gente entender também esses problemas que ativam os TAs na adolescência, né, que são fortemente divulgados nas redes sociais, tá? No finalzinho do capítulo, ele traz uma discussão, né, do que foi descrito ao longo do capítulo, de como é preciso que a gente entenda os critérios desses diagnósticos, o quanto é importante a gente trabalhar fatores de riscos, a gente está inserido nas escolas, então ele traz um apanhado geral do que foi o capítulo. Ele traz também indicações para programas preventivos para os TAs, tá? Nas considerações finais deles, eles traz também planejamento para a prevenção de transtornos alimentares e indicações para programas preventivos, que inclusive foi a minha ideia, né? A minha ideia seria trazer para vocês, viu, Ellen, um desses programas, tá? Trazer ali uma dessas intervenções. Mas, primeiro, como é que a gente poderia fazer uma intervenção na escola? Oferecendo o nosso trabalho, né? Não sei se para vocês hoje faz sentido, mas eu já fiz muita palestra gratuita, já fiz também palestras cobrando apenas os custos de deslocamento para ir para a escola, né? Já fiz palestras ganhando mesmo, cobrando o valor cheio pela minha palestra, mas eu sempre estive nesses ambientes de escola. E isso foi muito importante para a minha carreira, né? Não sei o que faz sentido para vocês hoje,
mas eu acho que é muito válido esse trabalho, tá? Eu vou agora encerrar a gravação dessa parte 2 e vou conversar aqui com Ellen, porque a gente costuma fazer essa dinâmica, né? Eu dou a aula e depois eu faço a discussão, tá? Então, vou encerrar a gravação, vocês ficam com a gravação e eu vou fazer um bate-papo rapidinho aqui com o Ellen, mas a ideia é exatamente essa. Inclusive, o próprio capítulo, ele traz, tá? Ele traz os modelos de intervenção, eles trazem como aquele programa vai ser utilizado, a metodologia. Então, a ideia é que a gente se aproprie bastante desse capítulo, ok? Deixa eu encerrar aqui. Oh, Ellen, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo encerrar. Agora sim.